Marcos capítulo 14, a partir do versículo 17, meus irmãos. Marcos capítulo 14, versículo 17. Se você encontrou, vou pedir para você ficar em pé mais uma vez para a leitura da palavra. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe uns após os outros: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajude por favor a meditar nesta Tua palavra, que retrata um pouco de como foi a última ceia, ou melhor, a instituição da Tua Santa Ceia, juntamente com os Teus discípulos, juntamente com Pedro e juntamente com Judas, aquele que o havia de trair. Nos ajuda a meditar nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Para aqueles que nos visitam, nós pregamos a Bíblia sequencialmente. Então nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E na semana passada nós falamos sobre aquele texto em que os discípulos perguntaram aonde que haveria de ser a celebração da Páscoa do Senhor. E Jesus mandou 2 de seus discípulos, mandou seguir um homem que carregava um jarro de água até uma casa e perguntasse ao dono da casa aonde que seria celebrada aquela Páscoa, onde seria o aposento utilizado para celebrar a Páscoa, que seria num cenáculo. Isso eu preguei há 3 domingos atrás, porque depois pregou aqui o Paulinho e domingo passado pregou o pastor Elisandro. Então, isso foi o que aconteceu da última vez que nós falamos nesse texto de Marcos. Hoje, nós lemos aqui que Jesus já está numa quinta-feira, ao cair da tarde, com 12 dos seus discípulos, que estavam à mesa, comiam, bebiam. Se você quiser detalhes do que aconteceu aqui, você tem que ler o Evangelho de João, do capítulo 13, ao versículo 17, quando Jesus foi, lavou os pés dos discípulos, deu vários ensinamentos, fez a oração sacerdotal, está com detalhes ali. Aqui no Evangelho de Marcos é mais resumido. Então diz que eles estavam ali comendo, tranquilos, conversando, celebrando a Páscoa, quando Jesus interrompe e fala: um de vocês aí vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aí eles começaram a ficar tristes. O que era para ser um evento, um momento de alegria, o que era para ser um momento de descontração, de celebração, acabou sendo um momento de tristeza. E aí os discípulos começaram a perguntar: serei eu, Senhor, que vou te trair? Talvez Pedro tenha dito, porque o texto diz que um a um começaram a perguntar: serei eu? Porventura sou eu? Talvez João tenha perguntado: porventura sou eu? Talvez Mateus: porventura serei eu? E talvez o próprio Judas tenha perguntado: serei eu, Senhor?
E Jesus deixa claro que é um dos 12. Quando você fala um dos 12, 12 virou tipo um apelido daquele grupo, o grupo dos 12, dos principais, do colégio apostólico, como a Daniela falou aqui no começo. Um dos 12 vai me trair. E aí no final Jesus diz: mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Era melhor nem ter nascido. E aí nós acabamos essa parte que foi lida aqui. Que lições que nós podemos aprender deste pequeno texto? Eu quero tentar extrair algumas lições para que nós possamos aprender a como viver no dia a dia. A primeira coisa interessante que eu quero chamar a atenção nesse texto é que Jesus, ele não exclui ninguém. Isso é impressionante, porque Jesus, ele já sabia que Judas iria traí-lo. Na verdade, se você for lá para o versículo 10, Judas já havia combinado de entregar Jesus. E talvez o fato deles estarem comendo em um endereço que ninguém sabia onde era justamente para que Jesus pudesse ter esse último momento com os discípulos, antes que Judas os entregasse. Judas iria trair Jesus, Pedro iria negá-lo, e os outros 10 iriam fugir. Agora você imagina, são com 10 ou 11 covardes que Jesus almeja cear e um traidor, e ele não coloca ninguém para fora, ele não impede ninguém de cear. Então, se houve espaço para 10 covardes, um que negou e um que traiu, há espaço para todos nós na mesa do Senhor, porque ele não há de afastar ninguém. Não há de afastar nenhum de nós, porque ele é muito misericordioso e ele anseia estar ceando com pessoas que precisam dele, pecadores necessitados como eu e como você. Porque ele é um bom pastor, ele quer agregar, ele não quer dispersar, ele quer agregar, e até o último momento ele dá um voto de confiança para Judas. Não deixa de advertir, mas dá um voto de confiança para Judas. Mas aí surgem algumas questões mais delicadas que nós vamos aprendendo aqui do comportamento de Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre nos dá uma chance de desistir de algum plano, de algum erro, de algum desejo que porventura possa vir a prejudicar a nós mesmos. Ninguém erra sem aviso, ninguém erra sem um toque de Deus, ninguém comete um pecado sem ter sido avisado antes. Porque nesse momento em que Jesus começa a dizer: um de vocês 12 vai me trair, ele está nada mais, nada menos do que dando uma chance para que Judas se arrependa e não faça mais aquilo que intentou fazer. Jesus está dando um toque, Jesus está dando uma chance, Jesus está dando uma oportunidade para Judas, dizendo: olha, aquele que me trair, era melhor que nem tivesse nascido, porque vai ser pior para ele. E não é qualquer um que está dizendo, é Jesus. É aquele que expulsou demônios, é aquele que ensinou as mais maravilhosas lições, é aquele que ressuscitou mortos, que curou leprosos, que ressuscitou crianças, que multiplicou pães e peixes. Não é qualquer um que está dizendo, era melhor que não tivesse nascido. Por isso naquele momento era para Judas ter colocado as mãos na consciência e falado: ah não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, porque ele está dizendo que eu vou me dar muito mal. E como que Jesus fala hoje na vida de cada um de nós?
Como que ele chega até nós para nos advertir de algo que porventura nós estejamos intentando fazer e que vai ser ruim para nós mesmos e possa vir a prejudicar a nós e ao nosso próximo? O primeiro instrumento que Jesus usa para falar com cada um de nós é a nossa consciência. É a nossa consciência. Porque cada ser humano vem para este mundo com alguma consciência do que é certo e do que é errado. Cada ser humano vem a este mundo com alguns princípios escritos no seu coração, que lhe indicam se está fazendo uma coisa certa ou errada. Até uma criança percebe quando ela ofende o seu pai, quando ela magoa a sua mãe, ou quando ele deixa alguém nervoso com ela porque fez alguma coisa errada. E aí Deus usa essa consciência para falar ao homem: não vá por aí, não faça isso, não roube, não mente, não traia o seu marido, não traia a sua esposa. Ele usa a consciência. Isso não é só do crente, é de qualquer pessoa que vem a esse mundo, de qualquer religião. O problema é que as pessoas elas vão ignorando a voz da consciência a ponto de acontecer aquilo que a Escritura diz que se chama uma consciência cauterizada ou coração endurecido. Então ela resiste a esse toque na consciência que o próprio Deus deu a ela e o seu coração vem assim enrijecer. Mas Deus não nos fala somente pela consciência, Ele pode falar através da vida dos pais. Por isso que é o primeiro mandamento com promessa, diz aquele que honra pais e mães, né? É o primeiro mandamento com promessa: serão longos os seus dias sobre a terra. Porque os filhos são como se fosse uma extensão de nós mesmos. Até a ciência diz isso. A ciência diz: você passou o seu DNA para os seus filhos. É uma forma, preservar os seus filhos é uma forma de preservar a você mesmo. Por isso que pelos seus filhos, você dá os seus olhos, você dá o seu estômago, o seu rim, o seu sangue, o que for necessário. Então um pai e uma mãe que amam os seus filhos jamais dirão um conselho que irá prejudicá-los. E Deus usa esse mecanismo de maternidade e de paternidade para preservar a vida dos filhos. Então o segundo modo como Deus nos fala muitas vezes é pela vida dos nossos próprios pais, ou de quem fez às vezes de pai e de mãe nas nossas vidas, e usa a vida de irmãos, colegas, amigos de verdade. Pode ter usado a sua vida para falar com alguém, ou a vida de alguém para falar com você, mas principalmente nesses últimos tempos Ele tem nos falado através do Filho, como diz o escritor de Hebreus, porque se antes Ele falou pela boca de profetas, agora Ele nos fala pela boca do Filho, por intermédio do Espírito Santo que foi enviado ao mundo para convencer toda a carne do pecado, da justiça e do juízo. E Ele usa para isso a sua própria palavra, para que chegue ao nosso coração, aos nossos ouvidos e nos advirta de algum erro que nós estejamos prestes a cometer, porque Ele nos ama e Ele quer guardar a nossa alma. Ele não tem prazer na destruição e na morte de ninguém. Deus não é um Deus que tem prazer em falar bem feito, tá vendo? Não me escutou. Não é assim. Lá em Ezequiel 16:33 diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, se algum dia você ignorou a voz da sua consciência, se algum dia você ignorou a voz dos seus pais, se algum dia você ignorou o próprio mover do Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Eu mesmo, algumas vezes na minha vida, não dei ouvidos a essa voz da consciência, antes mesmo de eu me converter. Isso quase tirou a minha vida. Quanto mais agora que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, que temos a palavra, que temos a igreja, que temos os irmãos. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Ficarmos atentos quando Jesus fala conosco. Conforme já foi dito aqui no início, ficarmos atentos à voz de Deus e não endurecer os nossos corações, para que nós possamos viver dias sábios sobre a terra, porque a palavra do Senhor Deus diz que se nós meditarmos na lei dia e de noite, principalmente essa palavra vivificada pelo Espírito Santo, nós não haveremos de errar os nossos passos, em nome de Jesus. Então jamais
endureça o seu coração quando porventura você for confrontado por algum erro que você esteja cometendo, porque isso não será bom para você. Mas se você der ouvidos à voz do Senhor e mudar a marcha da sua vida, da sua existência, da sua carreira, Ele há de te guiar em todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porém, infelizmente, existem pessoas que não irão mudar. Precisamos nos conscientizar de que existem pessoas que não irão mudar, nem se o próprio Jesus falar com elas. Infelizmente, a Bíblia não traz uma maquiagem a respeito desse assunto. Tem gente que não vai mudar. O próprio Judas aqui no texto é um exemplo. Ele acabou de ouvir da boca do seu Senhor: ora, aquele que me trair é melhor que não tivesse nascido. Mas o que ele fez? Ele traiu. Judas mudou? Não mudou. Viu milagres? Viu. Ouviu ensinamentos? Ouviu. Fez parte do colégio apostólico? Fez parte da igreja de Jesus? Fez. Ouviu os melhores ensinamentos do mundo que poderia ter ouvido? Viu os maiores milagres? Ouviu uma advertência diretamente dirigida para ele. Ele mudou? Ele não mudou. Pois bem, existem pessoas que não mudam, infelizmente, e nós temos que aprender e saber conviver com essa situação. É claro que a nossa torcida é para que sempre mude, é para que sempre se transforme, mas existem pessoas que não mudam. Na própria Bíblia nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o rei Samuel, quando foi advertido por o rei Saul, quando foi advertido por Samuel, quando disse: olha, me espera que eu vou sacrificar. Ele foi, sentiu-se pressionado pelo povo, sacrificou. Ouviu do profeta: é melhor obedecer do que sacrificar. Aquilo mudou o estilo de governo de Saul? Não, foi ficando cada dia pior. Há um outro exemplo na Bíblia de um rei chamado rei Asa, que começou muito bem a sua caminhada, vencendo batalhas, restaurando o culto, tirando até a própria mãe do cargo de rainha mãe, quando ela caiu em idolatria. Mas um dia ele fez uma aliança ruim, que Deus não aprovou, e Deus mandou um profeta para falar com ele. Mas ele fechou o coração, prendeu o profeta, bateu no profeta, ficou bravo, se trancou. E os anos se passaram, aquele homem ficou doente, e mesmo no leito de doença ele não se dobrou ao Senhor, preferiu consultar os feiticeiros do que entregar a sua vida ao Senhor. Você pode acompanhar essa história em 2 Crônicas, capítulo 16, a triste história do rei Asa. Então, na própria Escritura Sagrada nós temos exemplos muito práticos e vívidos, e há outros exemplos também. Rei Acabe, pessoas que foram advertidas no seu erro, mas elas não quiseram mudar de atitude, não quiseram mudar o curso da sua vida. E o profeta Ezequiel, ele disse: olha, se eu mandar você falar, avisar aquela pessoa do erro que ela está cometendo, e ela permanecer naquele erro, o sangue dessa pessoa será sobre a cabeça dela. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, existem pessoas que estão nessa condição, e não poucas que passam pelo meio do povo de Deus. Nós mesmos aqui, você deve pensar em muitas situações de jovens que foram aconselhados aqui, de jovens que foram direcionados, que foram amados aqui, que foram acompanhados aqui, por anos até, mas infelizmente ouviram outras vozes, e infelizmente nos chegam notícias muito tristes a respeito de situações que acabam passando, que não precisariam estar passando por aquilo. Nós temos histórias, nós mesmos aqui acompanhamos há pouco tempo um rapaz que vivia jogado nas ruas, cheio de feridas purulentas, que até fediam, todo defecado, todo urinado, que chegou até nós e disse assim: por favor, me tire dessa situação, estou vivendo pior do que um cachorro. Foi tirado, foi levado para uma casa terapêutica, foi lavado, foi cuidado por enfermeiros, foi avaliado por psicólogos, foi feito o exame dele, passava 2, 3 meses, nossa, era um novo homem, era uma nova pessoa.
mas aí a pessoa se sente um pouco melhor, forte o suficiente, para de ouvir a voz dos outros que estão sob a direção da vida dele, e a gente não pode forçar ninguém, a pessoa volta para as ruas, volta para a mesma situação, e se duvidar, fica pior do que antes, que tinha sido resgatado. Então, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, existem pessoas que mesmo quando forem advertidas, elas não vão mudar. Não seja esse tipo de pessoa em nome de Jesus. Não seja você essa pessoa. Não seja eu essa pessoa. Não sejamos nós desatentos e desejosos de manter uma determinada característica ou linha de ação somente por orgulho. Eu conheci duas pessoas que cresceram na mesma família, tiveram os mesmos pais, tiveram as mesmas oportunidades e até tinham as mesmas características emocionais, porque a família às vezes fica meio parecido isso, às vezes não, às vezes sim. Mas uma dessas pessoas, a mais velha, as duas pessoas eram muito geniosas, não levavam o desaforo para casa, briguentos, birrentos. E os dois se achegaram à comunidade cristã. Uma dessas pessoas começou a tratar o seu gênio, falar: não, realmente eu preciso mudar, ouvir o pastor, ouvir os amigos. Isso é uma história de mais de 25 anos já que eu acompanho. E a outra pessoa, embora teoricamente soubesse que precisava mudar, continuou mantendo as mesmas características, o mesmo jeito de ser, turrão. Quase 30 anos depois a gente vê o resultado entre a vida dos dois. Um com a vida estabilizada, com a vida emocional estabilizada, com a vida material estabilizada, com a vida profissional estabilizada, com a vida familiar estabilizada, e o outro não conseguiu se firmar em nenhum relacionamento, não conseguiu se firmar em nenhum trabalho, não conseguiu se firmar em nenhuma igreja, porque nega-se a ser transformado justamente naquele item, naquela característica que traz muitas dificuldades para a sua própria vida. E não adianta, se o corpo todo está querendo ir para uma direção, mas seu pé está pregado em alguma coisa, amarrado em algo, a pessoa não avança, não vai. Por isso, em nome de Jesus, que nem eu e nem você, nenhum de nós sejamos esse tipo de pessoa que, advertidos pelo Senhor, ousam não se permitir a transformação, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos nos permitir sermos completamente transformados por Ele. Sermos completamente transformados por Ele. Então não sejamos esse tipo de pessoa, em nome de Jesus Cristo. Para que isso aconteça, é sempre salutar ter uma saudável desconfiança de si mesmo. É bom, é saudável ter uma saudável desconfiança de si mesmo. Quando Jesus, ele disse aqui: um de vós me trairá, a atitude deles foi boa nesse momento. Sou eu? Puxa, será que sou eu? Eu realmente me conheço, eu sou meio medroso. Se vier o Herodes aqui meter a lança na minha cara, eu acho que sou eu que vou trair Jesus. E outro, o João: eu sou jovem aqui, eu acho que se me apertarem demais aqui, é capaz de eu trair Jesus. Veja que nenhum deles aqui nesse momento falou: não sou eu, de modo algum. Eu não sei porque depois do culto eles acharam que ninguém ia fugir, né? Se você continuar lendo, depois que teve o culto, cantaram o hino, comeram, e Jesus falou: vocês vão fugir? Eu não vou fugir, o Pedro foi o primeiro. Às vezes depois do culto o cara fica mais bobo, né? Em vez de ficar mais esperto, mas não pode. Mas isso é assunto para a próxima pregação, não pode. Pois bem, aqui eles tiveram uma atitude muito legal. Eles falaram: puxa, será que sou eu? É eu que estou te traindo? Sou eu que vou te trair? Isso é necessário, porque a palavra do Senhor Deus diz que maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua salvação. Maldito o homem que confia
totalmente em si mesmo. Totalmente em si mesmo. Então, é saudável ter esse tipo de desconfiança a respeito de si próprio, manter uma reserva da sua própria consciência, no sentido de que, será que sou eu? Será que sou eu que vou trair o meu Senhor? Será que sou eu? O apóstolo Paulo, ele tinha essa humildade. Por exemplo, se você ver em Romanos 7,18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece essa própria fraqueza na carne dele, e isso fez com que o apóstolo Paulo se apegasse muito mais à própria salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Por exemplo, se você ler Filipenses capítulo 3, 12, diz assim, Paulo falando sobre a perfeição: não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não sou perfeito, não cheguei lá, mas eu continuo, eu prossigo, eu me apego a Deus, porque eu conheço as minhas fraquezas, e eu sei que sem o poder do Espírito Santo, eu não aguento, eu não seguro, nenhum de nós aqui. A Bíblia diz que dificilmente um justo vai se salvar, dificilmente um justo. Quem é o justo? O justo é aquele que todo dia ora, é aquele que jejua constantemente, é aquele que procura cumprir os mandamentos de Deus, é aquele que ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, aquele que se esforça para viver a vida santa, é aquele que quando a ira vem ao seu coração, ele procura dominar e não solta uma palavra irada, é aquele que quando vê uma pessoa sensual na rua desvia o olhar porque ele não quer trair o seu cônjuge, é aquele que medita na lei de dia e de noite. Esse é o justo, esse dificilmente se salvará, esse é o que está na casa do Senhor, no dia do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Esse dificilmente se salvará. Imagina o ímpio pecador. O apóstolo Pedro diz: imagina quem não está nem aí, cuja boca fala o que bem entende na hora que bem entende, a não ser quando está diante de alguém que sabe que não pode ofender, senão se dá mal, diante do patrão, diante de uma autoridade maior do que ele. É aquele que não dá nenhum tipo de barreira aos seus olhos, aos seus pensamentos, aquele que male nunca ora, male nunca jejua, male vai para a igreja no dia de festa, de batismo e outras datas comemorativas, mas não obedece àquela palavra que diz que nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz: se o outro, o justo, dificilmente se salvará, quanto mais esse, o ímpio e o pecador. Ímpio, aquele que não tem piedade. Então, por isso, esse texto nos chama a sempre ter uma mente aberta, no sentido de que a palavra de Deus sempre tem algo melhor para nos ensinar, e aprendemos a conviver com a possibilidade sim, de que nós podemos sim melhorar em alguma área de nossas vidas, porque nos foi dado o poder de endurecer ou não os nossos corações quando nós ouvimos a palavra e a voz do Senhor falando conosco. Por isso que a atitude do cristão é: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a atitude. Lá em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Lá quando nós sempre celebramos a ceia do Senhor, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios diz: examinai-vos a vós mesmos e coma. Fazer um autoexame. O que é fazer um autoexame? Os antigos puritanos, quando eles tinham uma espécie de diário, em que todas as noites diante do seu Senhor, antes de dormir, eles se perguntavam: Senhor, em algum momento eu te ofendi hoje? Em algum momento eu entristeci o teu espírito?
Em algum momento eu fiz algo contra o meu próximo, e eles anotavam no diário, e eles pediam perdão especificamente sobre aquela questão, e eles se esforçavam, eles faziam uma resolução para não cometerem mais aquele tipo de erro. Que essa possa ser a atitude do povo de Deus, que caminha rumo à redenção de suas almas, e está num processo de cristificação, que é nada mais, nada menos do que estar transformado à imagem e semelhança de Jesus. É isso que está acontecendo comigo e com você, todos nós que amamos a vida do Senhor. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem e semelhança do nosso Senhor, para que naquele dia em que fomos resgatados pelo Senhor, já fomos, estamos sendo e ainda seremos, nós não tenhamos jamais do que se envergonhar na presença do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, diante desse banquete inusitado do Senhor, em que Ele está sentado com 10 homens que irão fugir, que Ele está sentado com um homem que irá negá-lo, Pedro, que Ele está sentado com um homem que irá traí-lo, Judas. Jesus, Ele não afasta ninguém. Ele não diz para Judas: levanta e sai porque você vai me trair. Ele não diz isso. Mas diante desse jantar, Jesus usa uma oportunidade para dirigir a vida de Judas e a vida dos demais discípulos. Então, que nós também, embasados nesta palavra e neste exemplo, que nós também possamos estar atentos à voz de Jesus quando Ele nos disser algo para nos transformar. Que nós tenhamos a mente aberta e a capacidade de realizar esse autoexame, porque quanto mais tempo levamos para nos corrigir, mais difícil vai ficando. Sempre dá tempo, mas você não quer ter o seu último minuto de chance pregado numa cruz, não é? Você não precisa chegar até lá, como foi o caso do bom ladrão. Poderia ter sido antes, ainda bem que foi lá, mas não usa isso como exemplo. Pô, eu vou esperar até a hora que eu estiver ali moribundo, morrendo, rateando, para que eu me arrependa. Não espera, você não precisa chegar até ali, faça antes. Experimente a abundância da vida de Jesus Cristo na minha e na sua vida, porque Ele deu a sua vida e padeceu para que nós, de posse do Espírito Santo, pudéssemos vencer o pecado e viver uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E salvação tem a ver com isso, tem a ver com relacionamento, não tem a ver com fazer parte da Assembleia de Deus, da Igreja Manaim, da Igreja Católica, da Igreja X, Y, Z. Deus não tem respeito por isso, mas Ele tem sim muito desejo e muita vontade que nós, animados e fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, tomemos posse da vida eterna e caminhamos a passos fortes e largos rumo à salvação de nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Jesus te ama, Ele morreu para te salvar e Ele tem coisas melhores para mim e para você todos os dias. Basta que nós mantenhamos sempre nossos ouvidos abertos, prestemos muita atenção, estejamos dispostos sempre a melhorar e caminhemos segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar na presença dEle.